Boa noite. Boa noite. Bem, nossa conversa hoje é sobre vacinação. Um assunto super importante de saúde pública, de solidariedade. E a gente vai conversar sobre o Plano Nacional de Imunização, a gente vai conversar sobre a importância da vacina, sobre a importância da informação correta para a gente salvar vidas e também o trabalho que a Rede Cruzada faz no sentido de fazer um monitoramento e apoiar as famílias em atualizar as suas cadernetas de vacinação, né, com as suas crianças. Tá bom? Bem, uma boa noite para todo mundo. Já estou vendo aí, inclusive, que meus convidados estão entrando. Hoje, o nosso papo vai ser com o Fernando Rodrigues, que gentilmente, né, aceitou esse nosso convite. Ele é, né, um especialista em saúde da família, em doenças infecciosas e parasitárias pela Fiocruz. Trabalha no Instituto Nacional de Imunização da Fiocruz. Também trabalha na Clínica da Família, numa das clínicas da família aqui do Rio de Janeiro. Acompanhando ele, a gente vai ter duas expoentes do nosso núcleo de saúde da Rede Cruzada, a Maiara, da Casa de Leilá, e a Denise, da unidade, né, Plantando Amanhã, que fica ali atrás do Shopping Nova América. Então, vamos ter uma conversa importante hoje, ok? Bem, eu vou começar convidando os meus colegas de papo. Espera aí. Deixa eu procurá-los aqui. Fernando. Eu ainda não identifiquei a Maiara e a Denise. Quem puder me ajudar, de repente eu não estou identificando pelo endereço aqui do Instagram, vocês me avisem. Mas eu não pesquei. Fernando, eu já te convidei. Vê se você consegue entrar. Deixa eu ver aqui de novo. Fernando, estou te convidando. Fernando não está conseguindo participar. Quem nos ajuda a fazer o Fernando ingressar aqui na nossa live? Patrícia, como eu sei que ele trabalha na Clínica da Família, que atende a Casa de Leilá, você tem como ligar para ele, fazer algum contato para ver qual tipo de dificuldade ele está tendo? Denise entrou, Joedsa, tá certo. Vou procurar a Denise aqui. Maisinha Rodrigues só pode ser a Maiara. Espera aí. E... já achei as duas. Espera aí. Vamos lá. Denise e Maisinha. Estou chamando o Fernando de novo. Vamos ver se vai dar certo. Olá, Renato. Oi, Maisinha! Tudo bem? Tudo bom, Renato? Tudo ótimo! Ainda mais agora com esse sorriso, assim, para mim, pô, tá maravilhoso. É um sorriso de nervoso, de nervoso. Até parece. Agora, nervoso tô eu, que o Fernando não tá conseguindo entrar, você acredita?
Mas vai conseguir. Eu vou pegar aqui o Vai, coletivo lógico que vai. E eu tô vendo, ó, eu tô vendo aqui também que a Denise não entrou. Vou convidar de novo. Ah, meu Deus. Já pensou você fazer a live sozinha? Tô nervosa. Não, fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu tenho que achar aqui agora. Ah lá, tá dizendo que o Fernando não consegue participar. Será que ele tem alguma outra conta que ele possa entrar, Renato, de Pois é. alguém? Ah, a Denise já tá aí. Não, Tudo não tinha bem? aparecido? Não, eu não tinha te visto porque eu estava procurando o Fernando. Gente, eu não tinha aparecido? Não, Tinha, não, tinha. mas é Tinha porque aparecido. eu estava procurando o Fernando, então eu não olhei. Vamos lá. Boa noite, gente. Vocês sabem que sempre no começo pode dar essas complicações aí tecnológicas. A Mayara deu uma ideia interessante. Se o Fernando tem uma outra conta de Instagram por alguém por perto, de alguém por perto, que ele possa entrar, porque a conta dele não está permitindo ele participar. Eu não sei, eu pedi, Mayara. Eita, Mayara caiu. Ei, caiu todo mundo. Gente, olha, um pouquinho de paciência, porque vai valer a pena, tá? O assunto é importante. A gente está vivendo um momento muito delicado, que eu acredito que a maioria de vocês sabe e há de concordar comigo. Há um movimento aí, infelizmente, né, de desmantelar uma das iniciativas mais brilhantes que esse país já teve e que serve de exemplo e de referência ainda para o mundo inteiro, que é uma capacidade de imunização em massa, né, desde o final dos anos 70, e infelizmente de uns anos para cá vem se descaracterizando, e particularmente, né, com a pandemia e infelizmente, né, com essa série de contra-informações, fake news, mentiras anticientíficas, fizeram que muitas pessoas desacreditassem da vacinação. E essa é uma questão muito relevante de saúde pública, e é por isso que a gente quer ter essa conversa hoje. Vamos falar também de como é que a Rede Cruzada lida com isso, né, com a gestão da vacinação dos seus beneficiários. Então, vamos ter um pouquinho de paciência com a galerinha que está entrando. Ó, a Mayara entrou de novo, o Fernando também, vamos ver o que acontece. Vou chamá-los. Mayara, Fernando e... Cadê a Denise? Aí, Olá! Entrei? entrou, Fernando. Opa! Fernando, você não sabe o alívio da Mayara. Então, gente, perdão, eu entrei no horário e aí eu não conseguia, tentei pelo computador, acho que embolou, foi tudo isso. A gente identificou. E olha, assim, com essa experiência que eu tenho tido de live, é o caminho mais simples que funciona, é pegar o celular e se conectar. Verdade, verdade. Ó, mas, Fernando, Mas fiquei super bom, feliz que deu tudo certo. no final dá sempre tudo certo. Quando a gente tem uma vibração boa, Sim, dá certo. verdade. É que dá pra botar. Eu fiquei de lado pra vocês? Agora Tô? você tá de lado. Ih, peraí, caramba. Continuei Vai de lado. lado? Não, você tem que voltar. Isso, assim. Isso, agora. Tá, então vou segurar o celular. Que eu não Ai, eu pensava. encosta aí em algum lugar, numa parede, talvez no próprio computador. Abre o computador. A minha dica é essa. Abrir o computador e deixar ele... É, verdade. Se não, Deixa olha, eu quando ver. acabar, se você estiver segurando o celular, você vai ter cãibra, Fernando. Ah, verdade, não dá, não dá. Bem, pra mim tá confortável. Agora. Ai, tá ótimo, tá perfeito. Renato, Tá Denise está ótimo. pedindo para você mandar o convite para ela. Opa, então vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui de novo. E aí, gente, só pra compartilhar,
eu estava acompanhando, eu, senhora Fidelis, como que eu faço? Aí ela me ligou e me deu as orientações, aí eu consegui. Obrigado, Denise. Ai, que bom! Ó, tô convidando a Denise. Ela já tá entrando. Aleluia! Denise, tá Deu escutando? certo. Oi, Denise. Estão me ouvindo? Estamos. Ah, tá. Tava todo mundo congelado. Ah, não, é porque deu um probleminha de conexão, que a gente sabe também que isso pode acontecer. Sim. Mas a gente vai chegar lá do outro lado, tá, gente? Olha, eu já fiz uma breve introdução desse assunto tão importante para tanta gente, especialmente, né, para a saúde da humanidade. E antes da gente começar formalmente o nosso papo, eu queria que a galera que está nos ouvindo soubessem com quem eles vão participar e vão ouvir, né? Quem são as donas desses sorrisos e desses rostos maravilhosos e quem é esse rapaz também bonito que vai, né, trazer para a gente aí toda uma experiência que eu já comentei também, né? Com saúde da família, com infectologia. Então eu queria deixar vocês super à vontade para vocês se apresentarem dizendo assim, como é que vocês fizeram uma trajetória de vida para hoje estarem aqui com essa possibilidade de estar falando sobre vacinação na Rede Cruzada? Fiquem à vontade. Fernando, acho que é melhor tirar a bola para você, por enquanto. Tá bom, então vamos lá. Bem, gente, primeiramente é um prazer, mais uma vez, estar compartilhando aqui esse espaço, esse momento com a Rede Cruzada, com todos os profissionais, são pessoas assim que eu admiro muito, é um projeto que assim, eu tenho no meu coração, não conhecia, eu confesso, passei a conhecer depois que eu trabalhei, passei a trabalhar na Clínica da Família e através da Casa de Leilá, então foi onde tive o contato e conheci. E assim, foi, podemos dizer, amor à primeira vista, pelas profissionais, pelo intuito, pelo objetivo, né? Bem, eu sou enfermeiro de formação, eu digo que a enfermagem me escolheu, tá, gente? Eu sempre quis ser da área da saúde, eu pensei, vim, né, de família humilde e tal, e aí eu sempre falei assim, eu quero trabalhar cuidando das pessoas. Isso eu já tinha percepção desde os 8 anos, 7, 8 anos, e eu pegava os meus brinquedos, meus bonecos, super-herói, e eu amarrava coisas fingindo que estava fazendo curativo, enfim. E aí chegou aos 18 anos, prestei vestibular e tal, entrei. E durante toda a minha trajetória acadêmica, meus estágios foi no serviço de saúde, né, no Sistema Único de Saúde do SUS. E eu falei assim, nossa, que campo importantíssimo, com potencial para a gente transformar vidas, né? Então, fiz, né, o concurso e tal, ainda acadêmico, e aí quando me formei, meu primeiro emprego foi no Pedro Ernesto, no setor de doenças infecto-parasitárias. Fiquei durante um tempinho, 6 meses, e depois eu entrei para a Clínica da Família na Nery, que é no bairro Riachuelo. Eu entrei em 2011, estou lá até agora, até hoje. E é um serviço que realmente eu tenho bastante prazer, eu digo que eu vibro sempre quando eu vou trabalhar. Eu moro um pouco longe do meu trabalho, eu moro aqui no Rio Douro, né, divisa entre São Gonçalo e Maricá. E, então, assim, eu sempre penso, nossa, para eu sair de casa, para eu acordar cedo, pegar ponte, pegar lá mesmo. Então tem que ser, eu tenho que botar gás, eu tenho que botar força e eu tenho que ter um objetivo que é realmente entrar na vida das pessoas e tentar mudá-las de alguma forma, né? E o meu intuito sempre foi esse, que é prevenção, né? A gente vai falar um pouco aí que vacina nada é mais do que prevenção, prevenir agravos, prevenir doenças, e eu falo que hoje eu sou totalmente satisfeito, feliz com a minha escolha profissional. E aí, durante minha trajetória, continuei estudando, fiz minha especialização em saúde da família, fiquei um tempo também estudando no Instituto Nacional de Infectologia, na Fiocruz, né?
Eu passava pela Fiocruz e achava aquilo, nossa, olha que eu era adolescente, eu via aquele castelo, nossa, como que deve ser aí dentro? Ainda tem que entrar. E aí, mais uma vez, eu botei força, eu botei garra, e eu consegui estudar lá e fiquei muito feliz por isso. E aí, tô na clínica da família até hoje, e aí eu conheci a Maiara, a Patrícia e vários outros profissionais de lá. E aí eu agora estou conversando mais uma vez aqui com essa família Rede Cruzada, que eu também me coloco como sendo integrante da família. Fernando, você é cheio de tiete aqui. O que já teve de depoimento, declaração de amor aqui, cara? Impressionante. Sensacional. A galerinha da casa de Leilá em peso falando que você é o cara. Poxa, obrigado. Que legal, que legal. De bom. Nossa! Ó, Maiara acabou de cair e eu tô vendo que a conexão da Denise Tá instável. tá instável. Eu vou aproveitar, então, essa deixa, Fernando, que nada acontece por acaso, né? Você disse que você é enfermeiro e a minha ex-mulher, queridíssima, admiradíssima, ela me ensinou a entender, reconhecer, honrar e invejar o trabalho do enfermeiro. Ela é uma discípula de Ana Nery, tá? Ela Nossa! nunca admitiu que os médicos colocassem a enfermagem numa posição inferior ao trabalho da enfermagem, ao trabalho da medicina, quer dizer. E ela me ensinou uma coisa. Normalmente, os médicos, e os que não são tão bons assim, tratam de doenças. O enfermeiro trata da pessoa, do cuidado do paciente. E acaba, muitas vezes, né, na situação hospitalar, que a gente sabe que tem que privilegiar o trabalho multidisciplinar, ele acaba, muitas vezes, né, o enfermeiro, sendo aquele que conecta tudo em prol do paciente. Hoje, ela é doutora, né, com especialização em infectologia, tá? E, olha, você já ganhou 10 pontos comigo de cara por essa escolha. E realmente, quem tem a vocação para enfermagem é ser humano especial. Sim, sim. Assim, eu fico extremamente lisonjeado e feliz, como, por exemplo, a sua esposa ser uma profissional, minha colega, que também tem garra e acredita aí na abundância, né? E acredita no potencial da enfermagem brasileira. Isso é muito importante, até porque quando a gente fala sobre vacina, a gente não tem como deixar de falar de enfermagem. A vacina tem toda uma rede da enfermagem, praticamente em todos os princípios, desde distribuição até chegar o mundo biológico, ou seja, a vacina naquela pessoa, seja na boca, no braço, enfim, ou na perna, no caso das crianças, a enfermagem está presente, né, em todos esses ciclos. Perfeito. Então, eu fico muito lisonjeado por profissionais. Para você não criar confusão na minha vida privada, é minha ex-mulher. Oh, perdão. Ex-mulher, desculpa. Desculpa a gafe. Eu tô brincando. Ai, boa. Senão eu vou apanhar aqui depois da live, né? É verdade, perdão. E para isso não tem vacina. Não tem mesmo. Olha, fantástico. Maiara, e você? Como é que você vem parar aqui? Pois é, gente. A minha história na enfermagem começou no meu ensino médio, né? Eu terminei a minha oitava série, que hoje eu nem sei, mudou as nomenclaturas aí, né? Eu sabia que eu queria fazer enfermagem, eu tinha certeza daquilo. E aí fui correr atrás disso, entrei no curso e, como normal, quando a gente termina de se formar, eu era muito nova, eu terminei com 18 anos, e aí ninguém queria dar oportunidade, né? Porque você é nova, você não sabe nada, você é inexperiente. E aí eu consegui uma capacitação profissional no Instituto Fernandes Figueira, no CTI pediátrico de lá, né? E que foi, assim, ao mesmo tempo uma loucura na minha vida, porque eu tinha pavor de pediatria. Era a minha chance ali, sabe? Eu tinha que agarrar aquilo ali com todas as possibilidades. E hoje eu sou muito grata àquele lugar, àquelas pessoas, porque me abriram todas as portas da minha vida. Eu sou uma apaixonada pela pediatria hoje.
Eu falo que, ai, adulto não, gente, deixa eu ficar aqui com as minhas crianças. Né? Isso foi em 2019. 2019, mas era 2010, mentira. 2010. E aí, de lá em diante, eu passei por vários lugares, trabalhando com pediatria, oncologia, cirurgia geral, mas sempre na área intensiva, UTI neonatal. Né? E a Rede Cruzada foi um presente, né? Na verdade, que é o inesperado. Eu cheguei para cobrir uma licença aí, ficar 2, 3 meses. Né? E eu estou no 4º ano exercendo meu trabalho lá na Casa de Leilá e eu sou uma apaixonada pelo trabalho que faço lá, pelas famílias, pelas crianças. E é isso, né? Eu cheguei meio perdida, porque minha área era totalmente outra, porque a gente pensa que não, mas a enfermagem tem muitas vertentes, né? E eu trabalhava num setor que era enlouquecedor, várias questões de complexidade. E aí, quando eu venho para a Casa de Leilá, eu entendo que eu tenho outras complexidades numa área mais basal, de prevenção, de conscientização, de educação. E isso me ensinou muito, né? Me ensinou que a enfermagem, eu de fato amo a enfermagem em todas as vertentes que ela tem a me oferecer. Ai, que lindo. Ó, outra coincidência. Fernando, minha ex-mulher, trabalhou também em UTI neonatal no início da carreira dela, na Fernandes Figueira. Nossa. Não, e eu tô aqui vendo um monte de paciente comentando. Eu falei, ai, Ai, que gente. lindo! Que barato! E você, Então, só para... Denise, como é que foi para você chegar até aqui hoje? Então, gente, boa noite. Nervosa um pouco, né? Um pouco não, mentira, muito nervosa. Para quem não me conhece, né, eu sou a Denise, eu faço parte da unidade de Plantão Amanhã. Eu fiz o curso técnico de enfermagem e concluí em 2016. Sempre fui muito apaixonada pela área da saúde, amo cuidar, amo ver as pessoas bem. E em 2017 surge a oportunidade de trabalhar aqui no Plantão do Amanhã. Já fui aluna, só que se você ser funcionária, você fazer parte do projeto é totalmente diferente. E eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje representando as minhas colegas, Monique, Nice, Rita, Isabel, junto com Maiara, a nossa estreia, né, como núcleo de saúde. Eu está mega nervosa, mas quando eu venho para cá, eu venho com muita expectativa de poder fazer um bom trabalho, de mostrar um pouco do que eu aprendi durante o técnico de enfermagem, apesar de ser totalmente diferente, porque a gente precisa também ter um olhar pedagógico, né? Que a gente vem com esse olhar de saúde e aí a gente mistura ele com o pedagógico. E a gente consegue, né? A gente consegue fazer um bom trabalho, desenvolver bem com as famílias. Mas eu tô nervosa. Ô, bobona! Mas é isso, gente. Eu tenho muito orgulho mesmo de fazer parte da Rede Cruzada, do Projeto Plantão Amanhã. E chego hoje com esse tema aí, vacinação, que é uma coisa que a gente tem trabalhado muito ultimamente, principalmente nesse momento de pandemia, né? Mas é isso. É isso que eu tenho para dizer. Maravilhoso, Denise. E eu tenho, né? O pessoal sabe, eu tenho estado mais próximo da unidade do Plantão da Manhã e tenho visto aí a seriedade com que a Denise e a Nice, né? Que é outra novinha da enfermagem, né? Sim, minha companheira. Lá no Plantando. Ela vai ficar toda orgulhosa comigo, né? E fazem um trabalho aí muito sério, muito responsável, ainda mais, né? Esse desafio que vocês tiveram, né? De desenhar e acompanhar e fiscalizar os protocolos, né? Durante a pandemia, né, do Covid, e que a gente passou com louvor graças a vocês, né? Como você mesma disse, né? Graças também a Isabel e a Rita na Casa de Lacai, a Nice, né, que te acompanha. Então, nossa, fantástico. Olha, não reparem, isso é normal, né? Que toda hora uma conexão fica ruim, alguém cai, alguém volta, mas vai dar tudo certo. Tá travando, Renato, travando demais. Não, eu tô percebendo, mas, olha, pelas mensagens da galera, tá tudo dando certo. Fernando, então, eu queria começar justamente, né? Você falou do foco na prevenção.
E é lógico Exato. que eu fiz um pouquinho do meu dever de casa para essa nossa conversa. E se tem uma coisa que mudou radicalmente o conceito de saúde pública e fez, né, a expectativa de vida da humanidade aumentar tanto nos últimos 100, 150 anos, e a mortalidade infantil ser reduzida no mundo inteiro a níveis muito baixos, isso se deve à vacinação. Como é que surge a vacina? Que é uma vacina? Nossa, exato, exato. Eu sempre digo que a vacina foi a grande virada de chave quando a gente fala sobre saúde, né? Se hoje a gente fala sobre expectativa de vida, tanto do brasileiro ou até de outros países, está aumentando, está alto, enfim, grande parte desse motivo é devido à vacina, né? As vacinas, né, quando a gente fala sobre um pouquinho sobre o que seria essa vacina, tal. Primeiro, a gente tem que pensar qual é o intuito da vacina, né? O intuito da vacina nada mais é do que eu estimular o sistema imunológico para proteger aquela pessoa sobre determinada doença, né? Ou seja, eu introduzo na pessoa uma substância, essa substância vai produzir uma resposta imunológica, ou seja, vai fazer com que aquele organismo reconheça aquela doença de forma controlada, e aí, caso essa pessoa tiver contato com essa doença, o sistema imunológico vai ter esse, opa, te conheço. E aí ele vai produzir células de defesa, fazendo com que aquela doença não se instale, ou se caso algumas vezes se instalar, que seja de forma mais branda, tá? Fantástico. Então, a gente tem, né, vacinas que protegem contra determinados vírus, alguns tipos de bactérias, que são doenças que muitas vezes trouxeram para a população grandes prejuízos. Muitas vezes traziam morte, principalmente falando sobre o público infantil, né? Quando a gente fala sobre mortalidade infantil, atualmente o Brasil, né, até se a gente avaliar ao longo da história, a gente consegue reduzir, né, a mortalidade infantil desde o momento que a gente inclui a vacina nesse público, né? E o que as pessoas muitas vezes me perguntam, Fernando, de onde que surgiu a vacina? Qual foi essa ideia de introduzir um micro-organismo ou não dentro do corpo de alguém? Bem, o que seria essa vacina? Lá os chineses, lá no século X, eles já pensaram o seguinte, eles pegaram feridas, né, de pessoas que eram cometidas com varíola, que era uma doença contagiosa, de bastante gravidade, pegaram feridas, né, casquinha dessas feridas, né, e ali continha vírus, né, já, vamos dizer, inativados. Vírus inativados, gente, como se fossem vírus adormecidos, né? Enfraquecidos que não têm o potencial de produzir uma doença. Eles faziam como que essa casquinha ficasse pó e assoprava para que as pessoas pudessem respirar. Então, daí começou o entendimento da pessoa ter o contato com a doença de forma controlada, muitas vezes aí, né, começava a ter uma resposta imunológica. Mas foi em 1798 que surgiu esse termo vacina, né? Onde um médico, pesquisador, um cientista, ele percebeu que pessoas que tinham contato, né, principalmente na população de gado, né, com uma doença daquela época, não ficavam doentes, ou quando ficavam doentes, ficavam de forma mais brandas, né? Então eles pegaram, o primeiro experimento foi um menino aí, que eles fizeram com que esse menino tivesse contato com esse vírus que produzia essa doença, a partir de uma pessoa doente, e viram que essa pessoa, quando teve contato com pessoas de doença, não desenvolveu a doença, né? Quer dizer, até desenvolveu, mas de forma mais controlada, mais branda. E aí, a partir daí, as pesquisas se intensificaram, tal, e aí surgiu a grande questão, que foram as vacinas, que vieram para estar dando uma virada de chave na população e na saúde, né? E quando a gente fala sobre o Brasil, né? O Brasil, como que isso a gente está falando, né, muitas vezes de outros países e tal, mas o Brasil, que momento que a vacina chega no Brasil?
Em 1904, o Rio de Janeiro ele sofria uma grande catástrofe pensando em saúde pública, né? A gente tinha saneamento básico muito deficiente, isso era lixo, né, esgoto nas ruas, a gente sofria por algumas doenças, né, principalmente varíola, tá? E também tinha outras doenças que vinham da pulga, do rato. Então, era uma catástrofe pensando no aspecto de saúde. Então, houve, né, o surgimento de um grande pesquisador e um profissional que tem um peso enorme quando a gente fala sobre a saúde pública, né, que foi o Oswaldo Cruz, tá? E ele veio exatamente com o intuito de controlar essa questão. Vamos produzir saúde na população. Ele tinha um conceito, né, muito interessante que, se tiver lixo, a falta de saneamento, eu não consigo ter saúde. Tá? Só fazendo adendo, gente, a saúde não é ausência de doença. Quando a gente fala saúde, pensando em Organização Mundial de Saúde, por exemplo, é o bem-estar físico, biopsicossocial, espiritual do indivíduo, tá? Então, eu posso não ter nenhuma doença, mas se eu vivo em uma região com saneamento irregular ou precário, eu já posso dizer que eu tenho minhas questões de saúde, tá, deficiente. Então, em 1904, através de uma força mesmo, ele instituiu aí uma vacinação obrigatória, falando de varíola, tá? Isso sem nenhuma conscientização populacional, então era uma população que não estava esperando aquilo, e aí, através de força policial, militar, as pessoas eram obrigadas a serem vacinadas. Você imagina, lá em 1904, onde o entendimento também era deficiente, vamos vacinar. Vamos introduzir uma agulha no corpo de alguém e colocar uma substância. Isso gerou revolta, isso gerou mortes, isso gerou conflitos, tá? Isso levou o nome de revolta da vacina, tá? A ponto do governo ter retornado um pouco as suas ações e ter mudado um pouco o paradigma, né? Eles observaram que essa força, vamos tomar, vocês têm que tomar, não foi a estratégia mais interessante. E aí a estratégia muda. Vamos conscientizar essa população, vamos falar sobre a importância da vacina, vamos falar que essa vacina vai te proteger. E aí, né, em 1908, o Rio atinge de novo, talvez a sua face mais cruel da epidemia aí de varíola, dizimando muitas pessoas, fazendo com que a mortalidade ficasse grande. E aí a gente tem uma mudança aí na procura, que as pessoas passaram a procurar com uma dose aí de esperança, né? Isso surgiu efeito porque a gente começa a controlar a varíola e tal, e aí fica melhor o quadro. A partir daí foi o start para que a população brasileira começasse a entender, né, o que seria a vacina e também para que eles percebessem o potencial que uma vacina pode trazer. E aí, em 1973, e nisso já tem outras vacinas já em andamento e tal, surgiu o que a gente chama do Programa Nacional de Imunização, que é um programa que a gente vive atualmente, tá? E esse programa, ele tem como intuito coordenar desde fabricação, compra e distribuição para o nosso grande Brasil, né? Até chegar nas pessoas, tá? E aí, em 1980, olha como a vacina, gente, tem um potencial, né? Existiu, né, o PNI, o Programa Nacional de Imunização, ele organiza uma grande campanha, que foi a campanha contra a poliomielite, né? E o intuito era vacinar os menores de 5 anos. Percebam, a gente tinha, e provavelmente várias pessoas aqui conhecem, pessoas, adultos, que têm algum tipo de deficiência motora, tal, devido a polio, né? Ou poliomielite, as pessoas chamam muito de polio. Né? E aí, em 1980, iniciou essa grande campanha aí de mobilização. E, escutem bem, em 1980, 9 anos após, o Brasil registra o último caso de poliomielite aqui na população brasileira. E em 1994, a Organização Mundial de Saúde, né, ela dá o certificado de eliminação da polio no nosso território. Então a gente tem uma doença extremamente grave, com potencial de transmissão, que era a polio, com uma campanha intensificada de vacina, a gente consegue erradicar
essa doença, fazendo com que os menores de 5 anos não tivessem mais, e o Brasil ele fica, né, ele ganha o título de certificado de eliminação da polio, né? Junto concomitante a isso, em 1988, o ano que eu nasci, existe, né, pois é, a gente cria, né, olha eu já me incluindo, é criado o Sistema Único de Saúde, que garante que toda a população brasileira, tá, independente de questões sociais, independente do seu poder aquisitivo, tem acesso ao serviço de saúde gratuito. É o Programa Nacional de Imunização, que ele atrela as ações do Sistema Único de Saúde, do SUS, fazendo com que a vacina ganhe o Brasil. Fazendo com que a vacina chegue, gente, até nas regiões mais remotas do nosso Brasilzão que existe, né? Pegando do sul ao norte, né? De leste a oeste, centro, ou seja, toda a população brasileira tem acesso à vacina, tá? Ah, Fernando, então quer dizer que todo mundo recebe vacina? A gente entende que tem questões geográficas, questões culturais, que dificultam, claro, né, a questão de vacina. Mas o nosso Programa Nacional de Imunização, ele é um programa com vistas e ganho de prêmios a nível internacional. Quando existem as grandes reuniões, né, internacionais falando sobre prevenção de doenças, e claro, a vacina ela vem aí, né, acompanhando isso, o Brasil sempre é citado pelo seu grande potencial e o que ele consegue trazer de benefício, tá? Mas já falando desses benefícios, eu até me emociono quando falo sobre o SUS, quando campanha nacional de imunização. E aí tem uma questão agora que, infelizmente, a gente vive, tá? Porque enquanto a gente tinha, né, um programa muito fortalecido, onde as pessoas, as mães, os pais, os familiares como um todo, né, quando a gente fala quem cuida da criança, levava sempre suas crianças para os postos de saúde, as unidades de aplicadores de vacina. Quando o adulto também procura, o idoso vai procurar a unidade, ele só fortalece esse programa, esse sistema. Porém, a gente percebeu que com o advento da internet, existiu um movimento, desculpa o termo cruel, que vem descaracterizando o nosso grande intuito, que é a prevenção das doenças e aderência às vacinas, tá? Existe, gente, isso é muito sério, tá? Alguns movimentos que se chama movimento antivacinal, que eles utilizam fake news, ou seja, informações inverídicas das vacinas, fazendo com que a nossa população muitas vezes não vá às unidades procurar informações ou até mesmo se recusa a tomar as vacinas ou levar as crianças devido a informações totalmente errôneas e perigosas. Isso fez com que a gente viveu, né, vocês devem ter percebido, lembrado, há um tempinho atrás, um aumento, por exemplo, de sarampo. Uma doença que tem vacina, que é a tríplice viral, aberta a toda a população, e a gente começou a perceber sarampo em adolescente. Como assim? Sarampo na criança. Enquanto essa imunização de sarampo entra como tríplice viral no primeiro ano de vida. Sarampo tinha sido erradicado. Pois é, e retorna. Por que retornou, gente? Porque pegou uma população sem vacina. Né? E aí a gente, como profissionais de saúde, né, como sistema, como massa, né, a gente começa a perceber, nossa, se entra o sarampo, que tudo bem, ele pode causar bastante estrago, inclusive morte, assim como aconteceu, e se entra novamente uma polio. Será que a nossa população está totalmente erradicada? E cadê o nosso programa nacional de imunização, que ele tinha uma linha muito bem construída? A partir de análises disso, a gente percebeu que o motivo disso foi devido a esses movimentos antivacinais, tá? E as fake news. Gente, eu até comentei, né, né, a gente conversou um pouquinho mais cedo, talvez se eu não fosse profissional de saúde, eu já tive acesso, tá, gente, a fake news pelo meu celular, por rede social. E quando eu li, eu falei assim, meu Deus, que perigo é isso para a sociedade. Porque talvez se eu não fosse profissional de saúde, não tivesse esse entendimento que eu tenho, eu poderia ficar assustado e poderia até questionar, será que a vacina realmente me faz bem?
será que uma vacina vai fazer isso que vai acontecer comigo mesmo? Eu vi coisas das mais absurdas, falando que a mulher se tomasse hoje, 1 ano, se engravidasse até 1 ano após, o bebê ia nascer com uma formação. Que no caso, também li isso, tal, que o homem poderia ter problemas cardíacos. Ou seja, Problemas informações, de fertilidade. gente. Fertilidade. Gente, quando eu li que a criança poderia parar de crescer, eu li essa gente parar de crescer. Eu li. Mas o que eu quero trazer é o seguinte: a dúvida pode surgir, claro. Ninguém sabe tudo, óbvio. Mas se existe alguma questão ali que bateu a dúvida, ou vou procurar quem realmente pode me esclarecer. Procura a escola que tem um potencial bom disso. Procura o posto de saúde, as unidades primárias, as clínicas da família, que lá vocês vão encontrar profissionais preparados, instruídos para que a pessoa possa desmistificar, ou seja, retirar essas informações errôneas, né? Fernando? Então, gente, quando a gente fala assim... Oi, desculpa, perdão. Não, pode falar. Só para fazer um comentário, me disseram que uma das questões, né? Porque tem um marco aí, né? Até 2015, a cobertura do plano, né, do Programa Nacional de Imunização era praticamente 100%. Isso era um exemplo para o mundo inteiro. De 2015 para cá começou a cair. E eu comecei a tentar entender isso, e dizem o seguinte, que essas pessoas mal intencionadas se aproveitam de que, por exemplo, uma pessoa da minha idade chegou a ver o efeito da varíola, do sarampo, da poliomielite, da difteria. Então, a gente sabia por que era importante vacinar. Mas só que o nosso programa foi tão bem sucedido que hoje tem vários pais e mães que falam assim, sarampo, isso é besteira. Varíola, nunca vi. Difteria, não sei nem o que é isso. Tuberculose, gente, tuberculose. Né? E minha filha acabou de se curar de tuberculose com 32 anos, Fernando. Porque a tuberculose voltou nesse país, porque não estão dando BCG para todas as crianças. Né? A gente precisa denunciar isso, a gente precisa brigar por isso. E aí, gente, não é porque você não viu que não existe. Justamente porque nós fomos um exemplo para o mundo inteiro de programa de multivacinal, é que muitos de nós não sabemos o que é sarampo, o que é difteria, o que é varíola. Exato. Só que as pessoas mais intencionadas se aproveitam disso e dizem que isso é fantasia, isso é coisa de laboratório para vender vacina, blá, 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 blá. E aí essas coisas estão voltando. Exato. Oi, Mayara. Fernando, pode falar. Perdão, Mayara, pode falar. Não, eu acho que vem muito sobre aquilo que a gente conversou mais cedo, né? Que eu me dei como exemplo, que eu falo que quando eu vou levar a minha filha para tomar vacina, aí a gente pensa assim, vai dar febre, a criança vai ficar enjoada, e aí a gente acaba assim, Mayara, geralmente procuro me organizar assim, eu vou estar em casa, então se der tudo isso aí, ok, tô aqui. E eu acho que as pessoas ainda não compreenderam que a doença ela é muito pior do que aquelas 48, 24 horas de reação, de febrezinha, de choro, de colinho. Que se a criança ficar doente, gente, não vai ser só isso. Então, que a gente precisa, né, ter essa valorização do que a vacina é pra gente, para que a gente não tenha essa volta. Quando a gente fala em uma criança adoecida, de uma doença infecto-contagiosa, seja ela qual for, pólio, meningite, isso me causa um pânico tão grande que é tipo assim, meu Deus, isso tá aqui de novo. Exato. O que eu vou fazer com a minha filha, sabe? Exato. E aí a gente fala assim, e aí, eu faço o quê? Eu boto ela numa bolha? Não, tá, mas ela tá vacinada, é o que tranquiliza meu coração. E eu acho que se a gente conseguir plantar isso no coração das pessoas, de que a vacina, ela nos traz uma segurança e ela traz uma proteção em rebanho, né? Que eu tenho várias pessoas vacinadas, eu acabo protegendo uma maior população. Vacinar é um ato de solidariedade, né, Mayara? É isso. Porque se eu tenho uma criança numa idade que não vacinou de X vacina, e eu tenho uma comunidade de rebanho vacinada, eu estou também protegendo aquela criança que não está na idade.
Exato. E eu acho que isso é muito importante. Eu não estou só falando de mim, eu estou falando da minha comunidade. Sim. Sim, sim. E é isso que eu ia... Denise, posso fazer uma pergunta? Pode. Onde entra a Rede Cruzada para reagir a essa aula que o Fernando deu e aí esse comentário? Eu não vou falar esse comentário da enfermeira Maiara, eu vou falar esse comentário da mãe Maiara. O que a Rede Cruzada faz para minimizar isso tudo que está acontecendo? Renato, repete só o final que travou. O que a Rede Cruzada faz para minimizar esse problema de falta de informação, de estimular a vacinação das crianças? Então, gente, Fernando, você deu uma aula, né? Arrasou. Nossa Senhora! Mas hoje a Rede Cruzada, na verdade, em 2017, ela entra com uma ferramenta que nos ajuda a fazer esse controle, né? E aí, através dele, a gente consegue ver as crianças que estão com vacinas a vencer, em atraso, em dia. E assim a gente consegue fazer ações onde a gente traz as famílias para a gente, para estar fazendo esse controle. E a gente, em cima de reuniões, encontros, a gente conscientiza toda a nossa equipe também, principalmente, os nossos funcionários, porque a gente começa com eles, e aí a gente parte para as famílias, né? A gente começa primeiro com a Rede Cruzada, com essa conscientização, e aí a gente continua com as famílias, e aí a gente, em cima desses encontros, a gente faz a conscientização, a gente trabalha a importância da vacina com as crianças. Fantástico. Tem um probleminha de conexão, mas a gente ouviu claramente a sua resposta. Fernando, gente, eu acho assim, que a gente te interrompeu umas 2 vezes, né? Não, imagina. Olha, eu tô assim, maravilhado. Porque assim, o trabalho. Oi, desculpa. Voltei. Pode continuar. Inclusive, recentemente, Fernando, não sei se a Maera chegou a comentar, né? Nós perdemos o aluno por conta da meningite. E aí, muitas das dúvidas que chegou pra gente, assim, a criança estava vacinada e nós temos alunos, na verdade, aqui, na Rede Cruzada, aluno para estar frequentando, ele precisa estar com as vacinas em dia. A gente não existe a possibilidade de aceitar alunos com pendências, com vacinas em atrasos. Então, com esse aluno que veio a falecer, né, por conta da meningite, o maior questionamento era por quê? Não tomou vacina? Ué, tomou a vacina e não tá protegido? Eu ia até pedir para você esclarecer, porque eu acredito que você vai saber trazer com mais propriedade, essa questão da gente estar com a vacina e as pessoas acharem que, por conta da gente estar com a vacina, a gente está 100% imunizado. A gente não corre o risco de adquirir a doença, né? Uhum. Posso? Pode, claro. Então, só para falar um pouco sobre as meningites, quando a gente fala sobre as meningites, a gente tem um universo de tipos de meningite, tá? Elas podem ser meningites bacterianas, meningites virais, e aí são vários vírus que podem provocar isso, o vírus da herpes, por exemplo, né? A meningite bacteriana também. Né? Quando a criança também na sua primeira infância, primeiro ano de infância, ele recebe também vacinas específicas e pega aí alguns tipos de maior prevalência, tá? Eu não sei, mas talvez essa criança foi acometida pela meningite meningocócica. Meningocócica, exato, isso. Né? Isso, que é realmente uma meningite com maior potencial de gravidade, de fatalidade, infelizmente, né? Que realmente vacina nessa idade ela já fica um pouquinho mais deficiente, mas também quando a gente pensa no universo das meningites, ela é com menor prevalência, né? Tudo bem que pode ter um maior potencial de fatalidade, mas ela com uma menor prevalência, né? Então, assim, existe agora eu vou chutar mais ou menos, tá? Um tempo, talvez há 2 anos, 3 anos, a gente conseguiu incluir, né, no SUS com as crianças entre 11 anos, que é a 11 ou 12, tá? A CWY, que é uma vacina extremamente cara,
tá? E com potencial de proteção contra as meningites graves maior. Então, a gente foi um marco, né? Mais uma vez, o SUS, ele confirma, né? Ele ratifica aí a sua importância a nível de saúde pública, né? Independente se a pessoa tem dinheiro ou não, ela pode, as unidades, tomar essa vacina. Então, vai ser acessível para todo mundo, para todo o público adolescente. Mas, infelizmente, algumas pessoas, elas são acometidas aí, né? Por essa doença e... Infelizmente, muitas vezes, até iniciar diagnóstico também não é tão fácil e associado a algumas questões clínicas, elas podem ter um desfecho não favorável, né? Que infelizmente faleceu, né? Sim, correto. Isso. Aí, falando sobre um falecimento com caso de meningite meningocócica, né? Provavelmente foi feita uma medida de bloqueio aí, né? Não, das pessoas que tiveram mais contatos, né? Isso. E geralmente são 2 dosagens, né, da medicação, aí depende de peso, de idade, né? Isso, das exato. crianças, né? Inclusive... Pode falar. Não, pode falar. Inclusive, quando a gente descobriu que o responsável, né, passou pra gente que a criança foi diagnosticada com meningite meningocócica, a gente foi em seguida na clínica da família, nós acionamos, né, a clínica. A clínica já deixou com a gente o contato da vigilância sanitária. A vigilância, são etapas, né? Tem todo um processo. Sim. E aí a vigilância acionou a Secretaria Municipal, porque a gente precisa da receita, da liberação para estar fazendo o antibiótico, né? Que é como você sim. Deus. Sumiu todo mundo. Oi? Voltou? Voltamos. Gente. Voltou? Oi? Denise, a gente está te ouvindo. A gente te ouve. E eu acho que ela... Gente. Oi, Denise. Eu tô falando sozinha. Voltamos. A gente te ouve bem, Denise. Gente. Maiara, enquanto ela não escuta, eu queria ouvir de você o seguinte. Qual a relevância, a importância dessa parceria da Rede Cruzada com os equipamentos públicos de saúde? Clínica da família, unidade de atendimento. Qual a importância disso? Olha, eu nem sei como seria, né, se a gente não tivesse esse suporte, esse apoio das clínicas. E eu digo das clínicas, porque ali na Leilá, por exemplo, eu tenho 2 clínicas principais, que é a Ana Nery e a 2 de Maio, e que, assim, a gente tem contato direto com os gerentes, com os enfermeiros, com a gente, com todo mundo, quando a gente precisa. E, assim, eles prontamente nos atendem, né? E eu não digo só com questão de vacina, eu digo com qualquer outra questão Maiara, que a gente mas você está falando de clínicas públicas do SUS? Não, isso é mentira, isso é fake news. O nosso sistema funciona, Esse pessoal faz isso mesmo? SUS, né? E eu acho que o que talvez facilita, né, quando a gente faz esse contato com as clínicas, é da gente passar claramente do que a gente precisa e eles conseguirem compreender, né, e abraçarem as causas, né? A gente não tem só a planilha de vacinação como sistema de controle. E aí, por exemplo, né, quando a gente tem IMC lá, que na TVC, às vezes as crianças dão umas desviadas, e aí a gente liga, a gente está precisando da nutricionista aqui para dar uma palestra para essas famílias. E aí vem aquela galera, pesa, traz estudantes do FRJ, do R, não sei o que, a gente faz aquele pacote completo, né? E assim, eu sou extremamente grata pela parceria da clínica, pelo Fernando, pela Namorato, pela Jéssica hoje, que é lá da 2 de Maio, que assim, não tem uma solicitação nossa que eles não façam de tudo para atender, para nos dar uma resposta, porque às vezes fica confuso, né? O que é passado para a família, o que a família traz para a gente, fica muito confuso. E aí quando a gente fala assim, eu tô com uma família com caso assim, e assim, a gente sabe que dali vai vir uma solução, vai vir uma ajuda do que de fato está acontecendo, e isso facilita muito o meu trabalho, não só o meu, mas como de toda a equipe, né? Quando a gente veio dessa época aí de Covid, né, a gente voltou depois de 1 ano e 2 meses, todo mundo em casa. E normal que a equipe pedagógica, as outras equipes voltassem um pouco mais inseguras.
Mas eu acho que a gente poder contar com a clínica, sabe? Não, olha, a gente precisa de uma liberação para essa criança, ou não, como é que estão as coisas de verdade? Traz muita segurança para a gente de trabalhar, de receber aquelas crianças, de receber aquelas famílias, e fazer com que a gente hoje, depois de alguns meses de retorno, a gente já esteja mais... Tá tudo Agora, bem, gente, Maiara, dá para ir. eu continuo desafiando. Todo mundo competente, assim como o Fernando, e apaixonado? Todo mundo competente e apaixonado. E viva Né? o SUS, né? Viva o SUS! Viva! Eu sou suspeita porque eu sou uma apaixonada pelo SUS, né? Que uma vez eu lembro que eu conversando com alguém, a pessoa falou assim: ah, mas será que essas vacinas são mesmo? Cara, aquilo me deu um negócio. Mas será que o problema não tá na vacina? Eu falei, o quê? Não, na vacina não. Toma até uma água depois dessa. Pois é. Porque as pessoas ainda carregam uma cultura de que no Brasil nada é bom, nada funciona. Isso. Nada funciona. E eu sempre falo, gente, nosso país é campeão de imunização. Isso não. Isso a gente não pode perder. Falei, sabe, eu me orgulho muito disso, eu me orgulho de fazer conscientização com essas famílias. Eu contei pro Renato e pro Fernando hoje mais cedo, que quando eu cheguei na Leilá, a gente tinha um percentual baixo, foi na implantação do Falcone. E eu comecei a perceber que a minha relação de proximidade com as famílias fez com que eles confiassem no meu trabalho, confiassem no que eu falo, e assim começassem a tomar os passos baseados naquilo que a gente passava, né? E, obviamente, que para isso a Clínica da Família estava ali, ó, andando juntinho comigo. Ai, que demais! Olha, como tá raríssima a conexão com a Denise, eu tô vendo que ela tá conectada agora. Eu tô aqui. Denise, dá sua palhinha aí. Você estava falando, coitada, e foi desconectada. Tô conectada, só que tá travando o tempo inteiro. Ai, meu Deus. Mas você tá ouvindo a gente agora? Você tá vendo a gente? Tô ouvindo vocês agora. Só o Fernando que tá congelado. Tá. Eu quero saber o seguinte, você concordou com tudo que a Maiara falou? Com certeza, com certeza. Acontece e a vacinação... assim também no plantando ou não? Sim, sim. Não, e nesse momento que a gente teve essa perda com esse aluno, a Clínica da Família, com a vigilância e a Secretaria Municipal de Saúde foi fundamental. Eles deram todo o suporte pra gente. Eles fizeram um encontro, fizeram um momento só para conscientização. Então, assim, foi um momento que a gente estava, né, abalado, porque a gente foi pego de surpresa, as famílias também. E aí os pais ficam muito inseguros, né? Porque a gente não sabe de onde vem esse vírus, a gente não sabe quem é o portador. Então, a gente só sabe que a gente precisa conscientizar, a gente precisa lembrar da importância da vacina, a gente precisa que as nossas crianças estejam vacinadas. Então, realmente é um vírus que é silencioso, né? A gente não sabe. Então, eu concordo com tudo que a Maiara disse, e a vacinação, ela hoje é uma das ações de maior eficiência, né? Tendo grande impacto de mortalidade, como o Fernando mesmo tinha dito antes. Então, eu acho fundamental essa parceria com a clínica, com a vigilância, com todo o sistema mesmo. E dizer que ele funciona, né? Ele funciona sim. E aí a gente está aqui para poder provar isso. E a gente faz isso na nossa prática, a gente traz para a nossa realidade. E aí a gente fica assim, nossa, gente, que orgulho de fazer parte disso. Ai, olha, vocês não vão acreditar. São 19h58. Eu avisei para vocês. Eu avisei para vocês que a gente não ia conseguir falar metade do que a gente gostaria e que a gente tinha para aprender aqui. Renata, agora que a gente estava... Agora que você aqueceu, né? Não, mas olha, eu vou deixar um recado e vou pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem, vocês falarem o que vocês quiserem. Mas eu não posso deixar de fazer um comentário aqui para quem está nos ouvindo e quem está tendo o privilégio de assistir. A Maiara disse uma coisa espetacular. O nosso país tem coisas maravilhosas. E mais ainda, seres humanos maravilhosos, como vocês três. Infelizmente, muita gente tenta invisibilizar o que vocês fazem. Mas
são graças a pessoas como vocês, que estão lá, apaixonados, competentes, resilientes, conscientizando os pais, conscientizando as famílias da importância da prevenção, da saúde pública, da confiança nos bons profissionais, e os bons profissionais são a maioria, né? Sim. Se não fossem pessoas como vocês, talvez a situação que a gente esteja vendo, Renato, que é ruim, poderia estar muito pior. Eu só quero agradecer a vocês e, se Deus quiser, a gente dá cada vez mais luz, mais reconhecimento a esse trabalho fantástico que vocês fazem, representando várias outras pessoas que, com todas as dificuldades, com todas as contrariedades, estão aí com amor, fazendo o trabalho com muita competência. E eu vou deixar vocês três super à vontade para mandar uma mensagem aí para a galera. Obrigado. Sim. Renato, eu só queria agradecer também às nossas famílias, né? Posso falar? Lógico. Eu quero agradecer às nossas famílias a colaboração que a gente tem, né? Desde sempre, até porque para a gente atingir o objetivo que a gente deseja, a gente precisa dessa parceria, né, para o nosso trabalho poder funcionar. E as famílias estão sempre caminhando junto com a gente. E a gente com elas, né? Então, eu só queria agradecer mesmo. Gente, eu estou muito feliz com essa oportunidade de falar, porque quando a gente fala, a gente alcança mais pessoas, a gente toca no coração, a gente aquece corações. E não é por estar aqui, por estar numa live, né? Mas é por ter a consciência de estar alcançando pessoas que talvez não tenham esse conhecimento. Eu sou muito grata por isso, porque eu acho que é muito o que vocês falaram no início, enfermagem é cuidar. Né? Quantas vezes eu não ouvi, mas você não quer fazer medicina? Eu falo, não, porque eu gosto de cuidar, eu não quero prescrever, eu não quero prescrever cuidar, eu quero, sabe? E assim, eu sou muito grata por essa oportunidade, por estar aqui falando e alcançando, e vendo que eu tenho colegas tão apaixonados quanto eu, e isso dá força para que a gente continue. Obrigada, gente. Gente, assim, eu estou extremamente feliz, emocionado com essa live, porque eu como enfermeiro de saúde pública, eu levanto a bandeira que a educação transforma, né? Assim como já diziam, né, nossos grandes, né, pesquisadores, nossos grandes mestres aí da educação, né? E claro, né, uma educação inclusiva, uma educação acessível e principalmente uma educação real, né? Então, assim, não tem como eu deixar de falar, mais uma vez, os malefícios que as fake news, que as informações verídicas trouxeram para a nossa população. Quando a gente fala sobre vacinação, eu não posso deixar de falar um pouco sobre o Covid, tá, gente? Vai ser super rápido. Mas, assim, eu participei da pandemia antes, quando ainda iniciou, quando a gente não tinha vacina. Beleza, conseguimos vacinas, ótimo, vamos procurar as unidades com determinados públicos. E aí, a gente teve uma procura grande, tivemos. Mas, assim como nós tivemos uma grande procura, nós tivemos grandes recusas. Eu falei assim, meu Deus, por que isso? Só entender que as vacinas, elas passam, são anos de pesquisas, tá, gente? Né? 5, 10 anos. Então, para você utilizar um método, né, uma metodologia, né, uma tecnologia vacinal hoje é muito mais fácil do que se a gente pensar há 30 anos, né? A nível a gente trabalha com biologia molecular, gente. Então, assim, a facilidade, né, de ver como que eu posso neutralizar um vírus é muito mais fácil, muito mais acessível, tá? Várias pessoas falavam, Fernando, mas essa vacina é em testes, é isso, é aquilo. Eu falei assim, gente, não, essa vacina não protege você quando ficar doente. Talvez para nós quatro, a gente só está conversando agora, assim como essas grandes famílias que estão aí por trás escutando, isso foi possível devido à vacina. Talvez se não tivesse vacina, uma grande parcela, mais da metade, posso dizer, não estaria aqui conversando. Estariam mortos. Isso é real. Perfeito. Tá? Porque a vacina protege é muito louco, morte. né, Fernando? Porque... Pode falar. Vai, Denise. E é muito louco porque, assim, os questionamentos de 30 anos atrás são sempre os mesmos, até nos dias atuais. As pessoas perguntam sobre a eficácia. Vai combater mesmo? É como você disse, são 3, 4, 5 anos de estudo para se tornar 100% eficaz, né?
E, na verdade, vira e mexe ainda pode surgir algum caso, assim como a gente vê da meningite, tuberculose, né? Sim, sim. Então, Ai, gente, muitas que vezes, gente, eu pego pena! crianças... Posso continuar? Pode. Lógico! Vai ser rápido, tá, Vambora! gente? Muitas, Vai. muitas Fica vezes à eu pego vontade, crianças na minha Fernando. unidade de saúde, por exemplo, com 2 anos, beleza. Aí o técnico vem, Fernando, olha, quando eu pego, essa criança toma as vacinas de 2 meses. Meu Deus, que perigo essa criança foi. Aí eu pergunto, olha, aí vou questionar os responsáveis, teve alguma doença que impediu? Algumas vezes sim, poucas vezes, mas a grande massa das vezes não. Eu pergunto, por que não trouxeram? Ah, porque eu não tive tempo. Além da a unidade fica aberta sábado até meio-dia. Às vezes a gente também faz campanhas multivacinais e estende-se, por exemplo, aos sábados até às 17 horas. Tá? A gente tem que saber, gente, que o processo de cuidar de alguém, cuidar de uma criança, vai incluir vacina. É lei. O ECA, né, diz que a vacina se torna um objeto de cuidado aí para essa pessoa, né? E assim, foi algo que me deixou também muito ansioso. Isso não foi 1 ou 2 vezes. Quando eu pego assim, aí eu pergunto para os familiares: ah, mas o meu filho teve febre, ele teve uma reação. Eu pergunto: qual reação? Ah, ficou com um carocinho na coxa, ficou vermelho. Reações adversas leves, gente, pode dar. Ponto. Eu não estou falando que isso não possa acontecer, tá? Mas a gente tem que entender que uma reação adversa é diferente do que uma doença, tá? Uma criança tomar, por exemplo, uma vacina, ou até o adulto, tá? Antitetânica, vai ficar com dor no braço, pode dar uma indisposição, mal-estar, dor de cabeça, autolimitada no máximo aí em 48, talvez 72 horas, pode se iniciar, às vezes até mais, mas assim, vai passar. Tétano não, você pode morrer, entendeu? E aí eu sempre falo para os pais, olha, desculpa, gente, pais, eu não gosto de usar esse termo pais, né? Muitas vezes quem leva são os responsáveis, né, da criança. Então, aí eu sempre falo, olha, deixa eu te explicar os riscos que essa criança teve. Então eu falo, olha, se ficou sem essa vacina, essa doença causa isso, isso e isso, tá? E aí muitas pessoas falam assim, caramba, realmente, foi um risco. Sim, um risco muito grande. E aí eu posso aplicar mais de uma vacina em uma pessoa, uma criança, sem problemas. Posso aplicar. E aí se eu deixo também essa criança muito em atraso, eu vou ter que aplicar uma quantidade, infelizmente, maior, né? Eu não sou pai, mas se eu fosse pai, eu também não iria ficar confortável que meu filho recebesse 5 vacinas de uma vez só. Eu posso aplicar quantas forem necessárias. Porém, eu tenho que ter consciência do seguinte, o que é colocar na balança. É melhor meu filho tomar 5 vacinas ou nenhuma, ou eu deixo para aplicar depois, ele fica doente, ele vem a ter uma incapacidade, uma deficiência motora pro resto da vida. Meu filho pode ficar tetraplégico, paraplégico, pode ficar com alguma doença neurológica, alguma deficiência neurológica, ou pode muitas vezes morrer. Entendeu? Então, desde o momento que eu sigo o calendário, que eu falo, olha, levo meu filho com 2 meses, 6 meses, depois os reforços depois de 1 ano, eu estou protegendo ele contra, muitas vezes, morte. Tá? Perfeito, perfeito. Poucas são as contraindicações que uma pessoa de receber vacina. Tá? Pouquíssimas. É um público muito pequeno. E mesmo assim, nesse público pequeno, eu tenho uma coisa chamada de Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que a gente chama que tem uma sigla de CRIE. Então, nesse centro de referências, essas vacinas, vamos dizer, especiais, eu consigo aplicar vacinas que eu habitualmente não posso devido a alguma contraindicação. Mesmo assim, Fernando, meu filho não pode tomar. Tudo bem. Aí a gente, como ser humano, a gente tem uma responsabilidade à nossa volta. Se eu tenho um filho saudável, que ele pode tomar vacina, e meu vizinho tem um filho que não pode tomar vacina, eu acredito, tá, gente, que a minha responsabilidade como cidadão, como ser humano, é proteger quem está morando do meu lado. Então, se o meu filho ele é um ser que bloqueia a doença através da vacina, ele automaticamente bloqueia essa doença de chegar na criança que mora ao lado, que tem alguma doença. Foi como a Mayara já tinha colocado isso pra gente de forma muito perfeita, né? Isso a gente tem até um termo, tá, gente? Que é imunidade de rebanho. Se eu tenho 100 pessoas vacinadas, eu tenho uma que não pode tomar, essa pessoa fica protegida. Exato. Se eu tenho 100 pessoas, tá? Ou seja, 99 pessoas podem tomar. 50 não tomam.
eu tenho uma população totalmente desprotegida, que vai ficar doente, que poderia ter sido evitada, inclusive essa pessoa que por algum motivo de saúde não pôde tomar vacina, vai ficar doente. Então, quando a gente fala sobre vacinação, eu acredito que nós temos a nossa responsabilidade como cidadãos, como ser humano de proteção, tá? Deixa eu fazer um link. A Mayara, né, a colega falaram sobre a clínica da família. Gente, vocês não sabem a importância que vocês têm pra gente, tá? Por quê? O nosso método, né, de trabalho é muito parecido. A gente trabalha com baixa tecnologia. Eu não trabalho com monitor, com parâmetro, gasometria, mas eu trabalho com um grau enorme de complexidade no cuidado da saúde, né? A gente trabalha com um grau grande de complexidade, né? São as complexidades geográficas, situacional daquele território, que é muito flutuante. Hoje eu posso sair de casa, amanhã não posso, né? E mais diversos aspectos sociais, culturais e tal. Então, assim, a gente precisa muito de vocês, acreditem, tá? Então, só para finalizar, confesso, Fernando, tá? Antes de você finalizar, vou aproveitar mais um pouquinho. Gente, essa live pode cair a qualquer momento, mas vamos embora. Meu Deus do céu. Rápido. Fernando, a gente tem os reforços que acontecem com 1 ano e 3 meses e o primeiro reforço, né? E o segundo aos 4 anos de idade. Eu queria só que você reforçasse o próprio reforço para conscientizar as famílias, porque acaba acontecendo de deixar, né, para lá, porque eles acham que as principais vacinas no primeiro ano de vida são as mais importantes e os reforços vão caindo no esquecimento. Eu queria só que você trouxesse, né, para reforçar mesmo essas que acontecem nessa fase. Show. Assim que o nome já fala, né, gente, por si só. Reforço. Por que reforço? Porque eu preciso reforçar meu sistema imunológico. Ou seja, eu tenho que dar um start para ele. Gente, olha, lembra aquela doença? Ela tá aqui. Se eu não dou start para o meu sistema imunológico, pode acontecer de eu ter contato, a criança, tá, gente? Ter contato com aquela doença, o sistema imunológico não tem um start tão rápido, não reconhecer. Porque a célula de defesa está passando, olha assim, olha, eu te conheço, mas eu não sei se você é você, sabe? Não, tá, deixa, não falo contigo não. E pega outro caminho. E a doença vai lá e se instala. Então, o reforço é exatamente para isso. Se eu reforço meu sistema imunológico, ele vai ter lembrando, opa, é igual aquelas pessoas, né? Aquele vizinho que você não vê há muito tempo. Caramba, eu te conheço de algum lugar. Ah, tá, você morava na frente da minha casa. E aí, reforcei meu sistema imunológico. Veio aquela doença, ele olhou assim, opa, você não é bem-vindo aqui. Eu tenho armas para te proteger. Né? Exato. Opa, tem armas para te colocar para fora. Sai daqui, vizinho, você não é bem-vindo. E é exatamente essa a importância. Quando a gente fala do reforço vacinal, ele tem como intuito reforçar aquele sistema imunológico, tá? Se eu tenho reforço, significa que se faz necessário. Toda vacina, gente, quando a gente, principalmente na primeira infância, tá? Até os 4 anos, que são as vacinas com as doenças com maior prevalência, né, na população, né, infantil, eu tenho que estar bem protegido, porque isso foi feito em estudos que viram que eu vou ter uma resposta mais adequada de proteção se eu tiver esse reforço. Se eu não tenho reforço, infelizmente essa criança ela pode vir a adoecer, tá? E falando sobre vacinação, a gente está falando de crianças, claro, mas não esqueçam que os adultos, adolescentes e adultos, idosos, também têm vacinas. Falando sobre antitetânica, por exemplo, às vezes pessoas ainda morrem de tétano, porque estava de moto, caiu, se acidentou, por exemplo. E aí pegou tétano. Gente, pensar em tétano em 2021 é dar 3 passos para trás em tudo na nossa vida. Aí realmente é inadmissível, porque é uma vacina por reforço. A gente está falando de reforço a cada 10 anos. Se eu não faço esse reforço, meu sistema imunológico pode não reconhecer de forma adequada e aí a doença se instala. Uma doença prevenível que pode eventualmente matar. Mas, gente, a gente tem assim, diversos tipos de vacinas, com diferentes tipos de ações, e a gente protege contra mais... Tá, vou finalizar agora. Contra mais de 15 tipos de doença. Então, gente, é gratuito, é nosso. Se por um acaso faltar alguma vacina nas unidades, todo mundo tem obrigação, como cidadão brasileiro, de questionar os nossos governantes. Não tem porquê. Eu exijo que tenha. Uau.
Obrigado aí. Olha, Finalizei. Fernando, a gente vai ter que combinar quando você, com essas mulheres maravilhosas, vai dar uma outra aula com a gente aqui. Foi Tô à muito disposição. esclarecedor, foi fantástico. E eu quero dizer o seguinte: Muito obrigada. Muito bom. essa live foi uma vacina contra a ignorância, contra a desinformação. Muito obrigado por ter aplicado essa vacina pra gente. Tá bom? Muito Vocês obrigada. três são maravilhosos. Eu que agradeço todo mundo. E, gente, muito obrigado pelas Tchau. famílias aí que nos escutaram. Eu estava vendo algumas pessoas colocaram que me conhecem aí. Sim. Eu vi algumas pessoas, enfim. E agradeço de coração a todo mundo. Tá bom? Muito obrigado. Beijão! Tchau, gente. Tchau, tchau.